Coxinha explode ao ser tirada da panela e o homem sofre queimaduras com óleo quente no rosto. Meu Deus do céu, hein? Olá pessoal, Alexandre Oliveira aqui por esse canal. Eu sempre te ensino coisas relacionadas à gastronomia. Como você utilizar o óleo de forma assertiva sem acontecer esse problema que você acabou de ver, sem danificar o seu salgado e sem trazer nenhum malefício para a saúde. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva no canal. E se ainda não ativou o sininho, é muito importante que você faça isso. Gente, olha, muitos acidentes acontecem. Olha, eu vou mostrar esse aqui, por exemplo. Um homem, ele foi consumir um salgado numa lanchonete, você percebe que é um comércio, e até então tudo certo, tá? Pegou ali o seu ketchup, foi abrir a sua coxinha e olha o que aconteceu. Meu Deus do céu. Só Jesus salva, viu? Você imagina que certamente o rosto dele deve ter se queimado. O próprio balconista se assustou com o que estava acontecendo, com o que estava ali ocorrendo na lanchonete dele. E isso existe alguns fatores para que isso aconteça. Ali é um caso de lanchonete, vou te mostrar um caso também que acontece em casa. Mas por que isso acontece afinal de contas, né? Existem N motivos. Um deles é quando o salgado é de máquina, né? Então você deve ter tido essa experiência de estourar um salgado de máquina. Quando o salgado ele é de máquina, a gente tem que entender que o recheio, ele possivelmente tem que ser pastoso. Por que que ele não pode ser, por exemplo, um frango desfiado, um pedaço de camarão? Porque fica ruim de passar no bico. Para quem não viu ainda uma máquina de salgado, do lado de cá a gente coloca a massa, do lado de cá, do outro lado a gente coloca o recheio. E aí ela vai ao mesmo tempo passando e soltando um salgado embaixo. Inclusive tem máquinas que fazem de 5 a 10 mil salgados por hora, né, gente? É surreal. E contrapartida, né, principalmente se a massa estiver quente, se o recheio estiver quente, ela deixa um certo, ou que seja úmido, né? Ela deixa um certo vapor lá dentro, tá? E uma certa umidade também. Quando você leva isso para a fritura, aquela umidade daquele recheio, naturalmente ela precisa se externar. E aí, se você deixa muito tempo, e a gente vai falar também sobre o tempo, tá? Se você deixa muito tempo, naturalmente ela tende a estourar e acontece coisas como essa imagem aqui que nós mostramos no começo do vídeo, né? Meu Deus do céu, coisa triste realmente, mas acontece com muito mais frequência do que nós podemos imaginar e do que é noticiado, tá? Porque tem gente que não coloca, mas infelizmente, se você fizer uma busca rápida na internet, na mídia, você vai ver que realmente acontece e acontece muito. Essa outra situação aconteceu em uma casa. Olha isso, gente. Isso foi numa casa, a pessoa foi fritar, foi numa panela, e não quer dizer que seja errado, dá para você fritar numa panela também, sendo que aconteceu de forma errada, porque olha, tem massa de salgado na parede, tem massa de salgado no chão, na panela está tudo estourado, todos os salgados que ela colocou ali estão estourados. Então, assim, forma errada, né? Mais um, se tivesse um X, colocaria um X aqui. Mais uma forma errada, né? O que que aconteceu ali? Primeiro, né, possivelmente foi colocado muito salgado para poder fritar. A gente também não pode colocar muito salgado, por quê? Tem que se levar em conta que a sua massa é uma massa cozida. Então, para que que ela vai ao óleo? Simplesmente para poder criar aquela casquinha em volta, tá bom? Então, se você tem uma massa que é cozida, você não precisa cozinhá-la novamente, certo? Só vai criar casquinha. Você não pode deixar muito tempo. Outra coisa é temperatura do óleo. Qual é a temperatura do óleo do seu salgado? Se você coloca em porções maiores, tende a cozinhar e naturalmente não vai fritar o seu salgado, tá? Para quem trabalha com fritadeira, tem uma dica também bem interessante. Eu peguei aqui no canal da Delícias da Dolly, depois vou deixar aqui para você também começar a seguir. Gente, olha, aqui fritadeira, temperatura 180, acredito eu.
Percebe? É um salgado um pouco mais difícil de fritar. Depois você vai ver que é um salgado de salsicha, né? Deu para mostrar ali agora. O salgado de salsicha, a tendência dele é estourar com mais facilidade. Ali eu até considero que tem um pouquinho a mais do que deveria, tá, gente? Mas é um salgado assim que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque naturalmente a salsicha ela vai começar a expandir e aí a tendência dela estourar é muito maior. Tem uma outra forma de salgado ali, salsicha que você pode cortar e deixar ela toda cobertinha, e aí você não tem esse problema com tanta evidência. Uma outra situação, gente, é quando você for fritar o seu salgado, principalmente se ele estiver congelado, né? Se ele estiver congelado, é interessante que você coloque ele, não deixe descongelar muito, né? Coloque ele em porções pequenas, como falamos, e depois dessa primeira tirada, na próxima tirada, você precisa deixar esse óleo voltar ali à temperatura. Por quê? Se você colocou o salgado lá congelado ou gelado, a tendência do óleo é dar uma baixada, certo? Então, se esse óleo der uma baixada, se você já em seguida coloca o próximo, você já entra com óleo um pouco frio. Olha, dicas de ouro, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso, por favor, e ativa o sininho, porque é muito importante, não só para mim, como para você também. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai certamente falar para você, tá? Então, tem diferença de panela, tem diferença de fritadeira? É claro que tem. Outra coisa é, a troca do óleo é fundamental. Você que tem comércio e trabalha fritando salgado, ou tem o seu delivery, tem que trocar o óleo com constância. E qual é o time que eu preciso trocar o meu óleo? Qual é o tempo? De quanto em quanto tempo eu preciso trocar o óleo? Isso vai depender muito se você usa bastante, se você usa com menos frequência. Se você frita bastante, você vai ter que trocar com mais facilidade. Vai uma dica de ouro aí para você que empana o salgado com água somente, não é? Você empana somente com água, coloca ali a farinha de arroz, coloca para fritar. Gente, não é que seja errado, sabe? Tem muitas empresas que fazem dessa forma, né? Qual é o problema disso? O problema disso é que, às vezes você está economizando, de repente, em colocar um ovo ou alguma coisa assim, mas você está gastando no óleo. Por quê? Suja com mais facilidade. Somente a água e a farinha de rosca, quando entra em contato com óleo, a tendência dessa farinha de rosca sair com mais facilidade é muito grande. E aí você vai ter que trocar óleo com maior frequência, certo? Agora sim, se você frita bastante salgado, isso é sinal de que você está vendendo bastante. Então, isso é um ponto positivo. Então, por que não trocar o óleo com mais frequência? Até porque, vamos e convenhamos, né? Se o seu cliente comeu salgado com óleo velho, certamente ele não vai querer voltar, tá bom, gente? Então, tem que ter esse cuidadinho aí na hora de trocar o seu óleo. E eu quero mostrar aqui o final, que, gente, olha, é a bolinha de queijo. Nossa, a bolinha de queijo, ela tende a estourar com muita facilidade também, pela questão da umidade, pela questão do queijo. Então, vale a primeira dica, tá, gente? Não precisa deixar muito tempo no óleo. Você percebe que teve até um ali que estava abrindo também. E aí, vamos lá, vamos abrir aqui o salgado para ver como é que ficou, né? Sempre deixando para escorrer. E aí o interior dele tem crocância do lado de fora, naturalmente. E o interior dele não pode estar gelado, certamente. Mas se é um salgado de 15 gramas, um salgado de 25 gramas, ele não vai estar gelado por dentro, gente. Olha, esse é o resultado, né? Maravilhoso. E é isso que a gente precisa saber. Olha, e tem queijo, viu? É bem recheado. Vou deixar depois o link aqui embaixo para você ver esse vídeo passo a passo da Delícias da Dori. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Muito cuidado com a temperatura do óleo, muito cuidado com a quantidade de salgado que você vai colocar e nunca esqueça que é um salgado de massa cozida, então não é para cozinhar no óleo, tá? É um salgado simplesmente para você criar a casquinha. Espero que eu tenha te ajudado mesmo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. E se quiser ser assinante lá na outra plataforma e ter conteúdos exclusivos, é só clicar no link aqui embaixo que eu te ensino como fazer. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.